Hey, brainstormer! Teacher here. Como estamos? Estamos bem, espero que estejamos muito bem hoje, nesse dia e tal, e lá. E estamos indo para a aula 53, class 53, if I'm not mistaken, which I may be, se eu não estiver errada, que eu posso estar. Descobrirei mais tarde, quando estiver postando. Nós... E vamos continuar. Deixa eu só ver onde é que eu tô aqui no lousa. Eu tô até ali no lar, tá? Vixe, Maria, eu cubro uma pedação da lousa. E o que a gente vai fazer? A gente vai rever o que a gente já viu e a gente vai continuar passando para o inglês o texto do Paterno, do Giuseppe Paterno, que se formou na universidade aos 96 anos. Então a gente tem aqui: at 96 years old, a retired man makes dream come true and graduates at university in Italy. Giuseppe Paterno has become the oldest person in the country to graduate by concluding the history and philosophy course at Palermo University with honors. Knowledge is like a suitcase I carry with me. It's a treasure, he says, by Reuters updated a day ago. At 96 years old, Giuseppe Paterno has faced many trials in life: child poverty, war, and more recently, coronavirus pandemic. Now, he has taken an examination that makes him the oldest college graduate in Italy. In the last week of July, the former rail worker took a step forward to receive his diploma and the traditional laurel wreath given to Italian students when they graduate. Applauded by his family, professors, and classmates more than 70 years younger than him, or more than 70 years younger than he is. I am a normal person like many others, he said, when he was asked how it was to graduate so late. Age-wise, I've bettered all the others. It wasn't because of this, it wasn't because of it. I wanted to do it though. At 90 years old, he enrolled in history and philosophy at Palermo University. Paterno grew up loving books, but he never had the chance to study. I said, that's it, it's now or never. And therefore, in 2017, I decided to enroll, he said to Reuters at his apartment in the Sicilian city of Palermo, from which he rarely lives nowadays due to his frailty. I understood it was a little late to get a 3-year diploma. Oh, I understood that it was a little late to get a 3-year diploma, but I said to myself, let's see if I can do it. On July 29th, he graduated as the first of his class with the main honors, being congratulated by the university chancellor Fabrizio Micari. Great Depression and World War II. Having growth in a poor family in Sicily in the years before the Great Depression, Palermo got only basic education when he was a child. He joined the Navy and served during the Second World War before working in the rails when he got married and raised 2 children, or when he got married and raised 2 kids. In a society focused in reconstruction after the war, work and family were the priorities, but Paterno wanted to learn and graduated high school at 31 years old, always willing to go beyond. Muito bom, agora continuaremos. E a gente tem ali o que? A mesma coisa que teve ali em cima, só rolou um copia e cola do moço e a mesma coisa. Não, mentira, eu vou digitar porque eu sou uma boa menina. Então, conhecimento, knowledge, é como uma mala, is like a suitcase
que eu carrego comigo. I carry with me. É um tesouro. Ups, escrevi em português. It's a treasure. Disse ele. He said. Sempre diz sempre, pessoa que está fazendo ação e depois a ação, não existe essa inversão que tem no português. Como estudante, ele escreveu seus trabalhos na máquina de escrever manual que sua mãe lhe deu quando se aposentou das ferrovias em 1984. A máquina de escrever do maluco é mais velha que eu, velho. Da hora. Vamos lá. Como estudante. Esse como, qual é a ideia que ele dá? Ele tá dando a ideia de como explicando. Quando a gente usa o como explicando, a gente usa o as. Como estudante, a gente precisa, além de colocar o student, que é o estudante, colocar o delimitador do estudante. Vamos lembrar disso? Nós já falamos disso, mas é sempre bom lembrar disso, porque isso é uma coisa muito importante em inglês. Upsi, não era pra ser dessa cor. Agora sim. Ô, inferno, mas eu troquei a cor. Pera, desculpe pelos problemas. Aê, viva. Muito bom. Então, nós temos aqui um estudante. Eu vou escrever lá no nosso texto a com student. E por que eu vou colocar esse a? Porque student é uma palavra que representa uma coisa. Coisa, para a galera da gramática, é um substantivo. E o que acontece no inglês? Lembra que inglês é uma língua burra, que precisa de várias micro coisas que o português não precisa? Essa é uma dessas coisas. Quando eu tenho uma coisa que eu consigo contar, quando eu tenho uma coisa que eu consigo colocar no plural, quando eu tenho o substantivo contável, eu preciso necessariamente colocar um delimitador antes desse substantivo, porque senão fica faltando alguma coisa em inglês e aí o bagulho não funciona. Então, o que a gente comumente coloca para contar? A ou N, para contar não, desculpa, é para delimitar. A ou N, the, possessivos. Quais são os possessivos? My, your, his, her, its, or, opa, ia pular uma palavra, or e their. Estes são os possessivos, então a gente pode usar qualquer um deles. Por exemplo, vocês são my students. Ah, que bonitinha, teacher. Possessivos, a gente pode colocar o some, any, ou no. A gente, não é not, é só no. A gente pode colocar o nome da coisa, porque aí ou a gente não precisa usar os delimitadores, ou a gente coloca no plural, mas no plural eu posso também usar um delimitador, mas o plural ao mesmo tempo ele generaliza. Se eu generalizo, eu não preciso especificar, eu não preciso delimitar porque eu tô falando do geral. E coisas que a gente não conta, desencana disso que não precisa. Por exemplo, eu posso falar alguma coisa assim. He likes rice. Ele gosta de arroz. Rice é arroz. E arroz, como no português, a gente não conta. Certo? Porque se a gente for contar, a gente vai contar o grão, não o arroz em si. A gente conta o grão do arroz. E se você for contar grão de arroz, parabéns, você tem uma paciência que eu não tenho. Se eu for falar alguma coisa assim, tipo, ele gosta de uma pessoa. He likes a person. E por que assim? Porque pessoa é um bagulho que a gente conta.
uma pessoa, duas pessoas, três pessoas e assim por diante, então eu preciso colocar o delimitador. Se fosse a pessoa dele, eu trocaria de a para his. Se fosse o nome da pessoa, eu colocaria o nome da pessoa. E se ele gostasse de mais de uma pessoa, eu tiraria o a e colocaria o plural, que nesse caso seria people. He likes people, ele gosta de pessoas. Em geral, nenhuma específica. He likes a person, ele gosta de uma pessoa. Ele gosta da pessoa dele, que seria uma coisa estranha de se falar. He likes his person e assim por diante. Tudo bem? Se tiver dúvida nisso, grita, manda mensagem que a gente se vira. E por que eu tô falando isso? Porque aqui eu não tenho o como um estudante, mas no inglês eu vou ter as a student. Ele escreveu os seus trabalhos na máquina de escrever. Tá, vamos pensar. O que a gente quer... O que a gente quer falar? Que ele teve essa experiência de escrever os trabalhos ou que os trabalhos estão escritos durante a faculdade já acabou. Dependendo do meu ponto de vista, eu posso usar ou present perfect ou passado simples. Como eu acho que a ideia de quem escreveu isso daqui tá falando de necessariamente a experiência, porque, mano, o cara escreveu o bagulho em máquina de escrever, velho. Quem que faz isso? O Giuseppe, só ele. Então, como na minha interpretação, não quer dizer que a minha interpretação esteja certa, tá? Só tô falando que na minha interpretação parece que isso tá se relacionando à experiência que ele teve. Se isso tá se relacionando à experiência que ele teve, eu vou usar o present perfect. Se eu quiser deixar claro que ele escreveu esses trabalhos na época que ele estava na faculdade, porque ele já se formou, certo? Eu usaria o passado simples. Como eu, Joana, estou interpretando que é a experiência, eu vou colocar a experiência aí. Se eu estou falando de experiência, eu vou escrever o quê? Present perfect. Então, ele, he, present perfect, a gente vai usar o have ou has e o passado particípio das coisas. A gente está usando o verbo escrever e a gente está usando o he. Eu vou usar o has e o escrever no passado, a gente tem write, passado simples wrote e o particípio written, que vai ser o que eu vou usar. Se você tiver alguma dúvida sobre o present perfect, dá uma olhada naquele lugar ali que a gente já falou na aula 3, ou dá uma olhada nas aulas que eu já postei, que tem vários vídeos para isso, certo? He has written seus trabalhos. Vamos falar disso, porque isso é importante. Se a gente pensa em trabalho, a gente pensa normalmente em work, certo? Só que nesse caso não é trabalho, porque trabalho a gente recebe, né? A gente faz alguma coisa, a gente, né, desenvolve alguma coisa. E esse trabalho aí é trabalho de dever de escola, né? Tipo, de pesquisa e tudo mais. Então, vamos fazer uma pesquisa e descobrir como é que se fala isso. Tô aqui com o Word Reference aberto, português e inglês, e vou escrever aqui trabalho. E aí eu vou te ensinar a usar um dicionário bilíngue, buscando do português para o inglês. Porque, ó, a gente tem aqui trabalho, work, que é o que eu falei para você, mas é o que eu falei para você também que não é, né? Mas olha o tamanho, você não tá vendo porque eu tô na frente. Mas tem uma barrinha de rolagem aqui, a gente vai rolar essa barrinha. Daí a gente tem aqui, ó, job, employment, emprego, trabalho. Então, job é emprego. Tá? Preciso encontrar um trabalho novo. I need to find a new job. Beleza. Task. A gente tem aqui como tarefa. I have 10 tasks that I need to complete today. Eu tenho 10 tarefas que eu preciso terminar hoje. Não é esse sentido que a gente quer, né? Vamos lá. A gente tem piece of work. Trabalho de alguma coisa que foi feita. The novel is a magnificent piece of work. Esse romance é um trabalho magnífico. Então é diferente, não é o mesmo trabalho que a gente está querendo usar, certo? Certo. Vamos lá. Daí a gente tem job, trabalho.
Mesma ideia do trabalho que estava lá, eu pulei esse daqui. Project work, trabalho de projeto, feito para uma tarefa específica, trabalho executado para uma função ou programa específico. The students will be doing a project work in their class this afternoon. Ah, mas isso aqui tem mais a ideia do projeto do que do trabalho. A gente falaria trabalho, mas a ideia é que ele dá a ideia de projeto. Vamos prosseguir. Job, pedaços de trabalho. Como um tradutor, eu completo 2 ou 3 jobs, trabalhos por semana, cada semana. Não é o caso também. Daí a gente tem aqui report, olha aqui, school paper, trabalho escolar, trabalho ensaio. His report for history class was 8 pages long. O trabalho dele para aula de história tinha 8 páginas. Só que, vamos ver se a gente consegue achar mais coisa ali, porque a gente já achou o aqui. A gente achou aqui já o report, certo? Que é trabalho de escola. E a gente tem aqui também o, cadê? Paper, que é trabalho de escola. Tá aqui, ó, Estados Unidos, schoolwork, trabalho de escola. Redação ou dissertação ou trabalho escolar. I have a paper on French Revolution due Friday. Eu tenho um trabalho sobre a Revolução Francesa que eu preciso entregar na sexta. A minha tradução tá diferente da do moço, mas ela tá falando exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem duas palavras aqui nesse dicionário. A gente tem duas palavras nesse dicionário que dão a ideia do que a gente quer, certo? Certo. E qual é a mais adequada? Vamos entender. Como que a gente vai entender? Usando o dicionário padrão do inglês. Então, vou escrever aqui report primeiro, que era o que estava lá. Report. Blá, 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 blá. Vamos ver lá o que mais que tem aqui. Eita, nós tem coisa pra cacete aqui. Tá. Uma declaração descrevendo em detalhes um evento, situação ou similar, comumente como resultado de observação ou inquérito. Uma declaração ou anúncio. Uma declaração circulada amplamente ou itens de notícias, rumor ou fofoca. Uma unidade de fala, debate, encontro ou reunião, etc., especialmente feita para publicação. Eita, esse daqui eu não sabia não, olha só que legal, eu ainda aprendendo. Um barulho alto como de uma explosão, the report of a distant cannon. Mais comum as pessoas usarem bang, tá? Olha só. Isso daqui é a ideia do... Como é que é o nome daquilo? Report card, que é o boletim. Uma declaração das notas de um aluno, nível de conquista ou aonde a pessoa está academicamente durante um período de tempo X. Nada que fala pra gente, aqui tem a ideia do verbo que a gente não quer ver. Vamos ver se tem mais coisa. Report, mesma coisa. Mesma coisa que tá falando lá. Tá, beleza. Então, a gente descobriu report. Vamos ver qual que era o outro? Paper. Colocar ali, paper. Vamos ver o que acontece. Papel, certo? Que papel é paper. Primeira ideia aqui é de papel. Um pedaço de papel. Alguma coisa que parece com essa substância, como um papiro. Tá. Um documento escrito ou... Como é que é o nome disso? Impresso ou similar. Papel, literal de novo, papel. Um jornal ou um diário. Aí a gente tem aqui uma dissertação, um artigo de um tópico em particular. Tá. Então, a gente tem isso daqui também. Então, nenhum dos dois está me mostrando uma coisa decente, certo? Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Google. Não é que eu não saiba, tá? Eu sei a tradução melhor. Mas eu tô te mostrando como chegar nessa tradução quando você precisar para alguma coisa que você quer falar.
Então, eu vou escrever aqui, paper versus report. Vamos ver qual que é melhor para universidade. Olha só. Pera que nós temos algumas coisas aqui. Reports and essays. Olha, é isso que a gente precisa. Qual é a diferença entre um trabalho de pesquisa, um artigo de pesquisa, um papel ou um trabalho de revisão ou um artigo de revisão? Isso daqui aparentemente é um fórum e uma galera da Índia que tá falando, aparentemente. É besteira a diferença deles. Aqui ele diz que não tem diferença entre paper e artigo. Ele tá falando aqui de formato, sabe? Tipo, é BNT, esse daqui precisa ter isso, esse daqui precisa ter aquilo. Basicamente isso. Mesma coisa. Aqui tem um moço da Ucrânia, um moço aqui do Brasil. Eita, que tem vários moços de vários lugares. Esse cara aqui é da Flórida. Vamos ver. Um journal article reporting original research is a research article. Tá. Um bagulho que mostra a pesquisa inicial é um research article, que não é o caso. Tá. Ele só tá falando disso. A gente vai escrever, então, paper, só que sem o research. Por que que a gente vai escrever paper sem o research? Porque a gente não tá falando de uma coisa que ele pesquisou sozinho primeiro, a gente tá falando dos trabalhos padrões dele. Então, a gente vai falar que ele escreveu seus trabalhos, he has written his papers, na máquina de escrever. Tá. Como que a gente vai falar que ele escreveu um bagulho na máquina de escrever, não é mesmo? Vamos pensar. Pensa aqui com a tia. Se eu escrevo um negócio na máquina de escrever, eu escrevo via uma máquina de escrever. Eu escrevo através de uma máquina de escrever. Qual que é a palavra que a gente usa para através? É a through. Uma máquina de escrever manual, porque nem é automática. E como é que a gente vai escrever máquina de escrever? A gente vai voltar aqui só pra gente ver o jeito certo de falar, que é... Olha, eu deveria ter visto isso aqui antes. Scientific paper, né? Isso aí. Report é quando a gente faz tipo uma resenha. O paper é quando a gente faz tipo um trabalho. Simples assim. Então eu me esqueci de anotar aqui o rolê. Vou anotar. Pera. Vamos lá. A gente tem paper, que é papel. Papel. Paléu, não, né? Papel, Juna, poxa vida. Papel, tipo papel. Não tenho nenhum papel aqui, não tenho nenhum papel aqui. Por quê? Porque eu sou uma pessoa digital. Papel de verdade, tá? Naqueles que a gente escreve. Ou trabalho de escola ou faculdade. Trabalho. Escola. Não é vírgula aqui. É. Faculdade. E a gente viu lá report, que é relatório, ou que a galera chama de resenha, é isso? Chama de resenha? Não sei. Relatório, falando que alguma coisa aconteceu, basicamente. E o que a gente ia ver aqui? A gente ia ver a máquina de escrever. Máquina de escrever é typewriter. E aqui nós temos máquinas de escrever. Então, a gente tem type, que é o... Como é que é o nome disso? O digitar, o escrever, o bater, né? E o writer, que é o escrevedor. Então, a gente tem typewriter, que é a máquina de escrever. Divertido.
escrever. Noise. Então, through, ele escreveu seus trabalhos através de, o D já está dentro do through, porque uma máquina de escrever eu consigo contar. Typewriter. Manual. Será que tem diferença? Vou colocar aqui manual. Não, exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma foto, mesmo modelo. Eita, nós, olha esse daqui, mano. Esse daqui é velhão. Velhão mesmo o bagulho. Nossa senhora, essa é louco. Tá, então, só vou escrever typewriter, porque typewriter já é a manual. Então, não precisa colocar nada, né? Through a typewriter que a sua mãe lhe deu quando se aposentou das ferrovias em 1984. Naquela época já tinha computador, né? Mas acho que para ele era um pouco demais também. Acho que até hoje um computador deve ser um pouco demais para ele, tá? Mas enfim. Through a typewriter que a sua mãe lhe deu. O that é opcional aqui. Sua mãe de que é a mãe dele? His mother lhe deu para ele, certo? Gave, passado de give, gave, lhe deu, gave him. E por que aqui eu coloquei o passado padrão, o passado simples, o passado normal? Porque aqui a gente tem uma data, exato, quando aconteceu, e 1984 já acabou. E provavelmente a mãe dele também já morreu, porque o velho tá com 96 anos, então imagina, né? Então, through a typewriter his mother gave him. Quando se aposentou? Quando, when. Quem se aposentou? Ele. Então, eu preciso colocar o he. When he se aposentar, a gente tem retire, passado, retired. Esse cara aqui é o se aposentar. Eu lembro sempre de retiro, porque quando que você pode ir para um retiro? Quando você está aposentado, quando você está retired. Budunch. Espero que ajude. When he retired das ferrovias from. Nesse caso aqui, eu não vou falar das ferrovias, porque as ferrovias não eram quem empregavam ele. Tá? E por que não? Porque não era, porque era empresa ferroviária, certo? Então eu vou escrever desse jeito, porque o que acontece? O inglês é bem literal com essas coisas, então eu preciso falar que se aposentou da Rail Company. Rail é a ferrovia, Company, a empresa. Em 1984, in 1984. E eu não vou escrever 1984, eu poderia, mas eu vou escrever 1984. Opa. Porque além de tudo ficar certinho. From the Rail Company. Olha aí a Joana errando, ó. Por quê? Porque a gente tá falando de uma companhia. Se eu tô falando de uma companhia, eu tenho que colocar um delimitador lá, porque eu consigo deixar a companhia no plural. Tá. Ele o quê? Ele evitou o Google em favor de livros impressos. O cara é old school, né? Então, ele evitou, a gente vai ter he, certo? Aqui já é outra he. Evitar, a gente tem to avoid. Então, a gente tem avoid, passado avoided, que é o evitar. Então, ele evitou, he avoided, certo? Certo. Avoided Google. Mas, Jô, você tá colocando the, em todos os negócios, e aí no português que tem o você não coloca. Porque Google já é o nome, eu não preciso deixar mais específico. Eu sei o que eu tô falando já. É específico, é o Google, é o nome do Google. Em favor de livros impressos.
Esse em favor a gente vai traduzir literal. In favor. De livros impressos. Of. Impressos, a gente vai pegar print, certo? Porque a gente tem print e printed. E livros, books. In favor of print books ou in favor of printed books? Printed books ficaria melhor. Printed books, porque a gente tem print, passado printed, e esse cara aqui é, opa, esqueci do N, esse cara aqui é o imprimir, in favor of printed books, e não ficou tentado pelas festas dos estudantes em seus 20 anos de idade. Oh, não diga. Vamos lá, né? And não ficou tentado. O que raios isso quer dizer em inglês? Não ficar tentado é não querer. Não ficar tentado é não cair, talvez. Não ficar tentado é não querer para mim. Para mim, ficar tentado é querer. E não ficou tentado pelas festas dos estudantes. E não quis ir para as festas. E não teve vontade de ir para as festas. Vamos jogar no dicionário, vamos ver se ele tem uma tradução melhor pro inglês do que o que eu tô pensando. Vou pegar aqui, ó, meu dicionário bilíngue, certo? E vou escrever aqui ficar tentado. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Não, ele tem o ficar e só. E só. Então, aparentemente, nossa, o que tem um blush ali? Ficar vermelho. Ah, ele tá dando coisas com a ideia do ficar. Vamos fazer aqui, então, Ctrl F, escrever ficar tentado. Olha, tem mais outros ali pra baixo. Né, tudo um monte de nó, de nada. Vamos ver a tradução do Google Tradutor. Ah, be tempted. Boa tradução. Muito boa tradução. Muito boa tradução. Então, vamos falar sobre ela. A gente tem tempt, passado tempted. E a ideia desse tempt é a ideia do tentar de, por exemplo, um chocolate, eu quero. Então, é o tentar de causar desejo. Da hora. Então, aqui a gente vai falar que ele não ficou tentado e ele não estava tentado. Ou he didn't get tempted. He wasn't é melhor. Não estava. E, peraí, quem não estava? Ele. And he wasn't tempted pelas festas. He wasn't tempted by. By. Opa, que agora a gente vai ter um bagulho legal. Pelas festas dos estudantes em seus 20 anos de idade. Tá, esse 20 anos de idade é característica dos estudantes e as festas é deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar pelos estudantes de 20 anos que tem as festas. By the 20-year-old, tudo no singular, porque eu estou usando isso como uma característica. Students. Opa, não, porque ele está no plural, então eu só vou fazer isso daqui. Students parties. Pelas festas dos estudantes de 20 anos. Da hora. E por que eu usei o by ali? Porque o by me mostra o por de origem, que é a ideia da tentação.
Antigos colegas de classe que o aplaudiram calorosamente na cerimônia de formatura. Tá, esse antigos aí seria quem? Os colegas de classes que não são mais, certo? Porque eles não são velhos, o moço lá é velho. Então, nesse caso, eu vou usar uma palavra um pouco diferente. Essa palavra no inglês, ela é former. Former é a ideia de antigo, mas não com a ideia de idade, a ideia de que não é mais, tipo ex. Que da hora! Então é isso que eu vou usar ali. Então, antigos colegas de classe, former classmates, that. Vamos voltar para lá. O aplaudiram calorosamente na cerimônia de formatura. Tá. Como que a gente vai falar esse calorosamente? O que quer dizer aplaudir calorosamente? É aplaudir pra caramba, certo? Tá, e como que eu falo aplaudir pra caramba em inglês? Aplaudir é clap, mas eu não vou usar clapped. Porque o clap aí não vai soar bem, porque a ideia do clap é isso daqui, só não dessa forma. O mais comum aí é a gente usar o cheer, que no passado fica cheered. Que o aplaudiram, that. Cheered calorosamente, bastante, certo? Que o aplaudiram calorosamente. Eu não vou usar warmly, apesar do warmly ser calorosamente, porque ninguém fala isso em inglês. Cheered warmly, não parece normal. They cheered a lot. Pode ser. A lot. Ou aplaudiram for him. Sempre que a gente cheer for. They cheered a lot for him na cerimônia de formatura. During the graduation ceremony. Então eu coloquei aqui o the, porque cerimônia tem plural. Se fosse falar só da formatura, eu ia falar during graduation. E só. Tá? Então, fechou. Você é um exemplo para os alunos mais jovens, disse Francesca Rizzuto, sua professora de sociologia, depois de ele passar no exame oral no fim de junho. Vamos lá. Você é um exemplo para os alunos mais jovens. Cadê onde que eu não fechei essas aspas? Eu deveria ter fechado essas aspas em algum lugar, porque ela tá aberta ali. Por que ela não tá fechando em algum outro lugar? Pera. X. Vamos só continuar. You are, você é um exemplo, an example, para os alunos mais jovens, for the younger students. Poderia pensar em alguma coisa diferente? Poderia. Tipo, you are a role model. Role model é tipo alguém que a gente se espelha. Você é um papel modelo. Você sabe essa ideia. You are an example for the younger students. Disse Francesca Rizzuto. Francesca Rizzuto disse, said, sua professora de sociologia, de quem a professora não é minha, não é sua, é dele. His sociology professor. Por que professor? Porque é professora de faculdade. Se a professora de faculdade tem master's degree. Se tem master's degree, tem o mestrado. Se tem o mestrado, deixa de ser teacher e passa a ser professor. His sociology professor, depois de ele passar no exame no fim de julho. É isso mesmo? Junho, é isso mesmo. Por que aquele tá aberto? Porque esse daqui tá diferente do outro.
Não? Não. Talvez eu coisar de novo. Aê, agora sim. Viva. Tá. Sorry, eu fiquei feliz disso ter funcionado. His sociology professor. Depois de ele passar no exame oral. After he passed the exame oral, inverte oral exam. Posso colocar exam ou examination, eu vou deixar exam no final de julho. Eu tô me referindo ao final. No final é in. In the end de julho. Vou voltar aqui, junho. Of June. Meses, letra maiúscula. Meses, nomes, línguas, porque a língua também é um negócio que a gente usa para falar de onde a pessoa vem, que tudo isso vem com letra maiúscula. Paterno confessou um pouco de desconforto com as videochamadas que substituíram o ensino em sala de aula durante o confinamento pelo coronavírus, mas diz que não se deixou levar pela própria doença após a guerra e tudo mais pelo qual passou. Que doença? Própria doença, o coronavírus, é isso? Ou ele teve o coronavírus? Não sei, pera, não consegui entender não. Você é um exemplo, a professora falou, o paterno falou que ele não ficou da hora durante as videochamadas, que substituem a ensino em sala de aula durante o confinamento pelo coronavírus, mas diz que doença é essa? Quem tem essa doença? Por que tá o próprio ali? O português não faz sentido, não. Tudo isso nos fortaleceu. Pera que eu vou ler agora o resto aqui do negócio. Tudo isso nos fortaleceu e todo o meu grupo de colegas, todos aqueles que ainda estão vivos, disse ele. Tá muito mal escrito isso. Isso realmente não nos assustou tanto quanto ao que planeja. Acho que a doença ali era o coronavírus. Quanto ao que planeja fazer é o seguinte, diz que não vai parar agora que se formou. Meu projeto para o futuro é me dedicar à escrita, quero revisitar todos os textos que não tive chance de explorar mais. Esse é meu objetivo. Daí acabou? Daí acabou. Ok, nossa, a gente tá quase terminando. Eu acho que esse própria doença aqui é o coronavírus. Ele não se deixou levar pelo coronavírus após a guerra. Ele ficou doente depois da guerra? Eu não lembro, deixa eu ler aqui. Não falou nada. Talvez ele tenha tido... Como é que é? PTSD em português? Estresse pós-traumático? Talvez. Não sei que própria doença é essa. Porque pela própria doença após a guerra, o que ele teve após a guerra? O texto ali não falou nada, a gente leu o texto inteiro. Coisa difícil, não é mesmo? A vida ficaria muito mais fácil com um texto bem escrito. Próxima vez eu vou pegar um texto bem escrito, então a gente vai dar uma... sei lá, o que vai ficar aqui de tradução. Quando a gente chegar lá, a gente se vira. Paterno confessou um pouco de desconforto. Se ele confessou Se ele confessou um pouco de desconforto, ele confessou que ele estava um pouco desconfortável. E é assim que a gente vai falar. Paterno confessou estar um pouco desconfortável. Então, paterno confessou, has confessed. Porque aparentemente ele não tá falando nada de quando aconteceu. Se ele não tá falando nada de quando aconteceu, eu tô falando experiência. Se eu tô falando de experiência, eu falo de present perfect. Paterno has confessed. Estar um pouco desconfortável. To be a little desconfortável. Uncomfortable. E presta atenção que é M mesmo, tá? M antes do F. Bagulho de M antes de P e B só pro português. Pro inglês não tem essa, não. Comfortable. Certo? Então, paterno has confessed to be a little uncomfortable com as videochamadas. Esse com, a gente não vai usar o with, porque o with dá a ideia de companhia. Ele não ficou desconfortável junto com as videochamadas. Ele ficou desconfortável por causa das videochamadas, certo? Então poderia ser um sobre as videochamadas? Sim.
About the videochamadas que substituíram o ensino em sala de aula durante o confinamento pelo Covid. Tá. About the video calls. Talvez. Vamos ver, não é mesmo? Vou escrever aqui em inglês. Video call. Vamos ver se ele vai pegar. Eu quero traduzir, sim, é isso que eu quero. Não existe video call assim e assim também não? Não. Video, music video camera, video clip, video editor, game, library, monitor, player, video recording, video store, controller, video cassette, video tape, video recorder. Como que a gente vai falar videochamada em inglês? Vamos descobrir. Vamos lá. Vamos abrir o Babylon. Vai, Babylon. O Babylon tá lerdo. Aí, o Babylon abriu. Video call. Video call. Chamada de vídeo. Vídeo chamada. Video call. Vamos ver aqui esse moço aqui. Vou fazer uma videochamada. Video chat. Video call. Video call. É essa a ideia mesmo. Olha aí. Então, poxa, o dicionário não falou que era assim. O que eu fiz? Joguei no Google, vídeo chamada em inglês. Fui vendo. Um falou video call, outro falou video call. Se eu abrir esse daqui, ele também vai dar a ideia de video call. Se eu for continuar no rolê, ele vai dar a ideia de video call. Então, a ideia dele é de video call. About the video calls, porque são as chamadas, certo? O vídeo é só o tipo da chamada. About the video calls que substituíram o ensino. That, substituir. Substitute, pode ser, pode, por que não? Substitute. Isso aqui tá no passado. Substituted. O ensino em sala de aula. O ensino em sala de aula seria as aulas normais, certo? Substituted the regular classes. Ou the regular aulas presenciais, que é a ideia que ele quer dar. Então, the regular presential classes durante o confinamento. Durante é during, confinamento, the lockdown, pelo coronavírus, causado, por, by, coronavirus. Mas diz que não se deixou levar pela própria doença após a guerra. Mano, isso daí não faz sentido. Mas vamos só prosseguir, porque eu não sei que doença é essa aí, não. Porque a doença não foi só após a guerra. Quer dizer, ela foi após a guerra, mas ela foi muito tempo após a guerra. Eu não sei o que é isso, não. Se você conseguiu descobrir, você me conta, porque eu tô flutuando nesse rolê. Não tô sabendo nada daí do que isso aí quer dizer em português, não. Mas vamos prosseguir, não é mesmo? Mas disse que não se deixou levar. But he said... Porque quem disse? Ele disse, certo? Então eu preciso colocar o he. But he said que não se deixou levar pela doença. Não se deixou levar pela doença. O que isso quer dizer? O que se deixar levar pela doença quer dizer? Pela própria doença. O que se deixar levar quer dizer? Não sei. Vamos tentar descobrir o que se deixar levar quer dizer. Se deixar levar significado. Não é zumbificado. Emaranhar. Por que ele tá dando isso? Meu Deus.
Eu não sei o que se deixar levar quer dizer. Vamos ver se aqui tem. Cenário informal. Ele colocou ali zumbificado. Vamos ver se isso ajuda a sua professora a entender o que se deixar levar quer dizer, porque eu não faço ideia do que quer dizer. Se deixar levar por algo e alguém? E o que é se deixar levar, inferno? Se deixar levar, não tem? Inferno. Sinônimo tem? Não tem. Raios. Vou digitar aqui no Google se deixar levar. Assim, significado. É mais difícil achar o bagulho do português do que o do inglês. Receptivo, da onde que ele tá tirando isso? Consulte significado. Tá, não é moderado. Fraco, sinergia, poder da palavra, caráter. Que significa sonhar com cachorro? Mas, gente, como que não dá pra funcionar essas coisas assim em português? Não, de verdade, o que se deixar levar? Eu não sei. Sinônimo, pronto. Induzir, é isso mesmo? Compelir, cativar, ser induzido, então, se deixar levar, seria ser induzido? Ser persuadido? Talvez. Ser impulsionado, ser encorajado, ser provocado. Hein? O que é se deixar levar? Aqui, obrigada. Por que ele jogou ali? Se deixar levar, não ter vida própria, obrigado a aceitar a crítica. Mas é o seu zumbificado, não é o outro. Esse a gente abriu. Português me deixa frustrada. Sério, língua difícil, meu. Mas ele disse que não se deixou levar pela própria doença. Então a gente vai falar que é a própria doença, que a doença... Primeiro, que doença é essa? Que doença é essa? Pela própria doença. Que doença é essa? Eu não sei. Após a guerra e tudo mais pelo qual passou. Tá, se ele não se deixou levar, ele não deixou com que essas coisas o afetassem. Então é isso que a gente vai falar. Não se afetou. Aparentemente é essa a ideia do que está escrito ali. But he said, ele disse que ele, o que ali é, como é que é o nome disso? É opcional. Que ele não se permitiu ser afetado. Eu acho que a melhor ideia para esse não se deixou levar. Não se permitiu ser afetado. Como que a gente vai falar? He didn't allow, que é o permitir, himself, que é o se. Ele não se permitiu se levar, se deixar levar, ele não se permitiu ser afetado. He didn't allow himself to be affected. Ele não se permitiu ser afetado pela própria doença. Eu não sei que doença é essa, mas pela própria doença após a guerra e tudo mais pelo que passou. Ele não se deixou ser afetado, ele não se permitiu ser afetado. Essa própria doença, mas enfim, porque quando a gente é afetado por alguma coisa, by a própria doença, by the disease, eu vou ignorar o próprio, tá? Só vou escrever pela doença, by the disease, após a guerra. Mas que doença? Ele ficou doente após a guerra? Será? Eu acho que eu já fui ver isso. Cresceu amando livros, coronavírus, guerra, formar tarde, história, matricular, 3 anos, primeiro de sua classe, Sicília, tá. Serviu durante a Segunda Guerra, antes de trabalhar nas ferrovias, quando se casou e criou 2 filhos. Mas, mano... Tá falando que ele se casar e ter 2 filhos é a doença dele? É isso mesmo?
Eita, nós. Não sei, tá? Então só vou ignorar essa doença após a guerra aí. By the disease. E eu vou colocar a guerra, the war e tudo mais pelo que passou. Tudo mais e tudo. And everything pelo qual passou. Tudo que passou, certo? And everything that que ele passou. Went, passado do go. Through, através. Ir através é igual a passar. Que interessante. Então a gente tem go through, passado went, particípio gone. Isso aqui dá a ideia de passar. Porque você vai através, você passa. E tudo que ele passou. Boa. Nossa senhora, que coisa mal feita. Até cansei. Há quanto tempo eu tô aqui? Tô aqui há 55 minutos. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, tá? Só pra deixar claro. Vai ser um tiquinho de nada mais curta, porque essa frase aí acabou comigo. Não sei português pra fazer esse tipo de coisa. Ups. Então tá. Próxima aula a gente vai matar isso daqui e já vai começar a brincar de... Como é que é o nome daquilo? Da pronúncia. A aula de pronúncia disso vai ser bem divertida. Yay! Então você cuide-se, não faça nada que eu não faria. Lá, 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 lá. Bye bye!